Agora sim. Oi, viu? Sempre dá certo. Eu não estou vendo a minha imagem, mas se você estiver me vendo, se eu estiver É, enquadradinha aqui, agora apareceu para mim perfeito. E tá bem, é, bem, eu não estou me bem, vendo. tá Mas bem tudo bem, às legível. vezes é até melhor que eu não me veja. Simone Santana, em primeiro momento eu quero agradecer duas coisas. Primeiro, porque você tem acompanhado os nossos diálogos, né, com pessoas. E então eu quero agradecer muitíssimo por você ter acompanhado, participado ativamente, inclusive, e dialogado comigo em muitos momentos pelo WhatsApp, falando do seu olhar, da sua opinião. E segundo, por você ter disponibilizado do seu tempo para falar sobre um assunto que durante toda a minha vida eu sempre considerei muito importante, muito sério, que é a chamada políticas e práticas de inclusão, ou educação inclusiva, ou inclusão social, acessibilidade, entre tantas outras coisas. Então, muitíssimo obrigado por você ter aceitado esse convite. Nossa, eu que agradeço, porque eu não me lembro quando foi, quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho, mas eu me lembro sim que me chamou muita atenção a sua postura diante dessas causas que são tão importantes e que para mim sempre foram, tá? Independente da minha condição de mãe hoje, de crianças não típicas, né? E eu acredito muito justamente no trabalho do professor. E como eu também sou professora, então a gente não tem que estar ausente dessas práticas, né, que são tão importantes para as crianças, adolescentes, jovens. Então eu te acompanho já há algum tempo. Eu acho até que nós já trabalhamos na mesma instituição, mas nós não nos conhecemos pessoalmente, né? E estou bem feliz de estar aqui, bem feliz de poder falar sobre esse assunto, porque eu tenho muita gana de falar sobre isso, porque é algo que mexe muito comigo e que tem uma necessidade, sim, de conversar, de falar o que eu sinto, de falar o que eu penso. Mais do que nunca, eu tô bem, assim, com muita vontade de falar sobre esse assunto. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas conhecerem um pouco da sua história, do seu trabalho, da sua formação, para a gente poder, então, dialogar sobre, né, essa questão da inclusão social. Tá certo. Bom, eu sou a Simone, eu sou uma mulher cis, hétero, de 48 anos, sou professora do fundamental, né, e também sou professora universitária. No fundamental eu trabalhei do ano de 1995 até o ano 2000, e de 2000 até 2020 sempre na universidade. No ano de 2018 eu voltei para o ensino fundamental, e eu sou professora de matemática, a minha formação é matemática, dou aula de estatística, matemática financeira. E há 20 anos trabalhei aí na mesma instituição de ensino, onde eu fui demitida no último dia 30 de junho. Então eu tô assim afastada do meu público há 2 meses e já está me fazendo bastante falta. Então essa conversa aqui já me dá uma coisa assim boa de poder estar falando com um grupo maior de pessoas. E além de professora, eu sou uma professora pela diversidade e sou uma mãe pela diversidade. Eu tive 3 filhos. Em 2004 eu tive minha primeira filha, a Helena. A Helena foi uma criança que ela nasceu com um erro inato do metabolismo chamado acidemia metilmalônica, e ela viveu somente 1 ano e 2 meses. Ela faleceu em 95. E eu fiquei 4 ou 5 meses num processo de uma depressão muito profunda, foi muito difícil para mim, e logo eu engravidei da Serena. Então, em dezembro de 2005, eu engravidei da Serena, e Serena nasceu em 2006. Me separei, né? E depois de um tempo, em 2011, tive o Miguel. O Miguel hoje tem 9 anos, ele é um menino com síndrome de Down. E desde então, o meu olhar
né? E eu já tinha um olhar diferente, assim. Diferente não, não é essa a palavra. Eu tinha um olhar onde eu me aproximava muito das questões sobre diversidade, porque eu sou uma profissional da educação e eu acho que isso é inerente ao profissional da educação e tem que ser. Mas depois que eu tive os meus filhos e que eu comecei a enfrentar algumas dificuldades em função da deficiência do Miguel, que é uma deficiência, na realidade, assim, ele não tem uma doença, né? Mas em função da síndrome de Down, ele tem uma deficiência intelectual. E aí que eu percebi que até então a gente sabe de preconceito e tudo, mas a gente começou a viver na pele, em algumas situações, alguns preconceitos, então isso me aproximou muito mais das causas do deficiente e também ser uma mãe pela diversidade, né? Isso em 2009. E em 2012, a minha filha veio com essa questão, né? Ela na verdade, assim, a Serena, desde os 2 anos, eu percebia que tinha alguma questão com a sexualidade, mas para mim, Edu, leiga, para mim era gay. E eu sempre comentei com as minhas irmãs, isso falava, não, é muito cedo. Eu cheguei a procurar uma especialista, e eu perguntei para ela, eu falei, a mãe realmente conhece quando o filho tem alguma questão com a sexualidade? Ela falou, calma, não quero tirar sua filha do armário. E em 2012, a Serena veio para mim com essa questão de que ela não aceitava o próprio corpo e de que ela se enxergava como uma mulher. E aí eu fui atrás de ajuda, né? Porque eu queria entender sobre o assunto. Eu não sabia nada sobre o que é ser trans. O único contato que eu tive com essa questão foi na época da novela, onde foi apresentado um caso de um menino trans, né? E que eu me lembro que na época o que me tocou foi a mãe, a situação da mãe, mas eu não dei tanta atenção. E quando a Serena chegou para mim com essa questão, eu fui em busca de ajuda. Por quê? Porque, como eu não conhecia nada a respeito deste assunto, eu fui atrás de quem sabia mais. Eu comecei a procurar nas redes sociais, reportagens, enfim. Procurei e achei um nome que era sumidade no assunto, aqui em São Paulo e no Brasil, que era o Dr. Alexandre Sadek. E aí eu sabia que existia um ambulatório aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, o Antigos, e fui atrás do Antigos. Falei, quero encaixar a Serena nesse projeto aí, porque eu preciso de acompanhamento, porque ela estava sofrendo muito com a questão da disforia, e eu fui atrás de ajuda. E aí, através do Dr. Alexandre Sadek, com quem eu tive um encontro, ela está lá desde o ano passado. Então, ela faz parte desse ambulatório, é uma equipe muito, muito envolvida com as questões de gênero e de orientação sexual também. E desde então eu estou aprendendo. Eu estou em busca de aprendizado sobre essas questões. E aí eu me tornei, segundo ela, né, que eu nem me considerava assim, ela fala, mãe, você é ativista. E eu digo, não sei se eu me considero uma ativista. Ela falou, mãe, você luta por mim, você luta pela minha causa, então você é uma ativista. Então, ela, inclusive hoje, quando eu falei que ia participar da live, falei que eu ia falar sobre esse assunto, se não tinha problema nenhum para ela, né? Nós conversamos alguns dias atrás, ela falou, não, mãe, eu quero que você fale, né? Ela não gosta que eu me refira, e eu não faço isso, não me refiro a ela como uma menina trans, mas quando eu comentei com ela da participação da live, eu falei, olha, até para justificar o meu lugar de fala, né, eu vou falar a seu respeito, não tem problema? Não, mãe, eu quero mais é que você fale mesmo, eu quero que você discuta esse assunto. E eu tô nesse processo ainda, sabe, Edu? Eu tô nesse processo de aprendizado. Eu quero aprender cada vez mais para poder ajudar minha filha e qualquer outro jovem, adolescente que venha precisar da minha ajuda, do meu olhar, do meu acolhimento. Olha, Simone, 2 coisas. Sabe que eu questiono muito ao longo dessa trajetória de pesquisa na área da educação inclusiva e de professor,
que sempre trabalhou com questões relacionadas à inclusão social. Mesmo quando eu lecionei outras disciplinas que não era política e práticas de inclusão, eu sempre foquei nessa questão, né, da diversidade, seja ela religiosa, de orientação sexual, de gênero, da condição humana. E se tem uma coisa que me intriga bastante, é essa questão posta socialmente, né, muitas vezes, e aí a gente pode refletir junto, principalmente em relação às pessoas Down. Porque, assim, quando você pega um grupo de pessoas Down, você percebe que eles são dotados de subjetividade, têm personalidade própria, cada um do seu jeito. Alguns são bons em algumas habilidades, outros não. E quando você pega a proporção dessas dificuldades, habilidades, potencialidades, você percebe que é a mesma de uma pessoa não Down no sentido de: eu não tenho pensamento matemático. Eu, Eduardo, eu não tenho. E isso, durante toda a minha vida, foi um problema. Porque eu sempre fui aprovado na escola por meio do conselho. Eu ficava em matemática. Então, aqueles notas, é preguiçoso, é isso e aquilo. Então, eu queria muito que as pessoas entendessem que não existem características da pessoa Down. Cada pessoa é uma pessoa. E essa pessoa se constitui como sujeito. E uma outra questão que eu queria muito pontuar é que você acolhendo, eu acho que nem seria, né? Você acolhendo a sua filha do modo como ela é, como ela se sente, como ela se vê, você já está acolhendo tantas outras pessoas que nesse exato momento podem estar sofrendo violência simbólica e física em função do que ela é. Eu trabalhei num bairro chamado Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, numa escola, eu vi inúmeros relatos de pessoas com 14 e 13 anos que eram colocadas para fora de casa ou porque se declaravam trans ou porque se declaravam homossexuais e em função disso eram colocados para fora. Então, de fato, sua filha tem razão, você é uma ativista. Né? E esse ativismo vai contribuir muito para tantas outras vidas. Então, obrigado. Sim. Que bom. Na verdade, assim, eu não consigo me ver de outra forma, né? Então, quando as pessoas falam assim, no ano passado, eu estava dando uma disciplina que não é a minha área, né? Mas que o começo da disciplina eu tinha que falar em moral e ética, então eu tive que estudar muito, porque eu ia começar a falar em contabilidade, mas eu começava falando em moral e ética. Então, eu estava nessa gana de querer arrebanhar, vamos dizer assim, algumas pessoas. E eu, em todas as minhas turmas, eu contei a história da Serena. E estava bem no auge do acontecimento. Então eu dizia, olha, pessoal, então como a gente vai falar de moral, de preceitos morais, eu vou dizer que eu tive que mudar muitas coisas na minha vida. E aí eu conto a história da Serena. Eu falei, olha, eu tive um filho e que no ano passado se revelou para mim como sendo uma mulher. E em função disso, eu tive que mudar muitas coisas, eu tive que mudar alguns conceitos que eu tinha, eu tive que aprender muita coisa, porque isso é natural, né? É uma coisa natural, mas que para mim não era naquele momento. Então eu errei muito com a minha filha, ela sabe disso, nós já tivemos longas conversas. E eu conto essa história para os meus alunos, contei para todas as turmas. E nesse momento, quando eu conto, sempre assim, eles prestam muita atenção, querem saber como é que funciona, como é. E eu tive a aproximação de muitos alunos que chegaram para mim, olha, professora, você está de parabéns, porque você aceitar a sua filha. E eu dizia, olha, eu não me sinto especial por aceitar a minha filha. Minha filha eu aceitei desde que ela nasceu, eu sou mãe, né? Mas essa questão me aproximou tanto de tantos alunos que estavam enfrentando situações difíceis, até para se assumir. Então eu percebi que isso tocou de uma forma muito particular alguns alunos naquela época, né? Isso no ano passado, não está tão longe assim. Então, realmente, hoje, pelo que você me diz, pelo que a Serena me diz, eu me sinto sim, eu sou muito orgulhosa disso. Porque quanto mais pessoas eu conseguir tocar com essa história, e quanto mais pessoas quiserem aprender sobre o assunto junto comigo,
eu vou ficar cada vez mais feliz. E com relação ao Miguel, você tem toda a razão. Eu percebo, assim, que o Miguel, e quando eu falo em deficiência, esses dias eu assisti uma aula sua, e que você falou, eu não gosto muito do termo deficiência, o termo pluralidade cabe muito melhor, eu concordo com você. E quando eu falo em deficiência, é muito mais para justificar aqui o meu lugar de fala, né? Porque a gente está falando de diversidade e os problemas, e a questão do preconceito. Eu vejo que sim, que o Miguel, ele é uma criança que a inteligência emocional é invejável. Ele é uma criança dotado de sentimentos, ele é uma criança... Bom, eu tô falando como mãe, né, Edu? Ele é uma criança muito especial, não no sentido de ser especial por ser Down, ele é muito inteligente, ele tem uma habilidade na relação com as pessoas, né? Então, ele é uma criança que, se você estiver triste, ele é muito teimoso. Se você estiver triste, ele percebe. Se ele vê uma situação diferente entre eu e o pai dele, ele quer juntar as pessoas. Entre eu e a minha filha, ele se incomoda. Então, realmente, eu tive assistindo a sua live com a gata de rodas, né, a Ivone, e ela falava de situações que me fizeram mudar muita coisa. Vocês estavam falando sobre capacitismo, né? Então, para você ver como a gente aprende muito nesses bate-papos, né, nessas conversas. E ela me falando da posição dela enquanto uma pessoa com uma deficiência física, a maneira como ela era tratada pela família. Você sabe que daquele dia até hoje, assim, eu mudei muitas coisas com o Miguel, né? Porque você vê, a gente estuda, eu sou pedagoga, tá? Eu fiz o magistério também. A gente estuda, a gente conhece as teorias, mas eu percebi o quanto que eu estava praticando o tal do capacitismo, né? Então, assim, a vida é um aprendizado, né? Então, é claro que eu ainda vou errar bastante, mas o que eu quero é acertar, e eu quero trazer cada vez mais pessoas junto comigo, para acertar também junto comigo. Então, realmente, cada um, mesmo a criança com Down, cada um é diferente. Eu fico muito triste quando as pessoas se referem ao meu filho e dizem assim, eles são muito carinhosos, eles são como anjos, eles são... Eu sempre, assim, hoje eu corrijo com amor, porque eu tive as fases, né? Quando o Miguel nasceu, eu tive uma fase difícil, ele tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, e eu tive aquela questão da não aceitação, de sofrer, de achar doído. Depois eu passei por uma fase como se fosse uma cadela raivosa, sabe? Para proteger seus filhos. Então eu olhava para as pessoas já querendo protegê-lo, como se ele fosse sofrer preconceito a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu chegava até a provocar as pessoas para falar as coisas para eu poder responder. E depois eu fiquei numa fase, que é a melhor, que eu considero, e assim, tudo que as pessoas falam e que me ferem, e que foi uma fala de uma forma preconceituosa, eu procuro ensinar o que eu aprendi, sabe? Eu sou uma educadora, então eu procuro ensinar o que eu aprendi. Então eu passei várias situações com o Miguel, muitas situações de preconceito, e nem sempre eu soube como agir. E ele é um aprendizado para mim até hoje. E aí hoje eu paro, converso, tento mostrar, né, a visão de mãe, tento passar tudo que eu aprendi com ele, e com a Serena não é diferente. Só que com a Serena eu estou na fase da cadela raivosa. Eu ainda estou um pouco, né, em função de tudo que tem acontecido, em função da posição das pessoas nas redes sociais, eu ainda estou numa fase que eu estou tentando, sabe, ficar mais zen. Eu acho que... Mas eu entendo o seu posicionamento, né? Porque, assim... Por que as pessoas se incomodam tanto com a personalidade alheia quando isso não lhe diz respeito no foro íntimo, né? O que o outro é, em essência, e em nível de apresentação social, não deve incomodar
o vizinho, né? As pessoas querem discutir, elevando ao padrão moral algo que não lhe cabe, né? Construindo julgamentos diversos em cima daquilo que nos constitui. Eu mesmo já fui xingado de viado inúmeras vezes. Então, assim, muitas vezes por alunos, por amigos, se não concorda com a tua aula, muitas vezes não fala para você, mas você ouve nos corredores, é aquele professor viado, né? É aquela bicha, não sei o quê. E a gente ouve, mas assim, sabe, eu aprendi ao longo da vida que respeitar a ignorância alheia também é um dos fatores da inteligência. Porque as pessoas, elas levam um certo tempo para entender uma série de tantas questões. E não é sempre, eu falo isso muito para as alunas agora que eu oriento no mestrado, né? Não é uma questão de capacitação ou de você fazer curso, porque a pessoa ela pode fazer 1000 cursos, se ela não quiser interiorizar e alterar o seu íntimo, ela não faz isso. A pessoa, às vezes, ela nem tem esse estudo formal, né? E ela tem uma capacidade de sentimento, de empatia, de sentir o outro, que é bastante significativo. Inclusive, você falou do seu filho, e eu pensei aqui, né? Porque o que nos emburrece socialmente é a falta da habilidade emocional. Porque se as pessoas tivessem, de fato, né, essa habilidade de perceber o outro a partir dessa emoção, nós seríamos muito mais humanizados. Mas as pessoas, elas absorvem os conceitos que são preconceitos no plano da superficialidade, porque as agrada com tanta facilidade, e às vezes eu vejo cursos de educação inclusiva extremamente excludente, marcando as pessoas. Algo que eu sempre falei nas aulas, quando os alunos perguntavam para mim, mas como é que eu chamo o aluno? Mas você chama pelo nome, ele tem um nome. Agora, quando você for cumprir questões burocráticas, porque o Estado, ele emburrece e ele é burro. Mas quando você tiver que servir a essa burrice do Estado, e você tiver que declarar o que a pessoa é a partir de uma questão construída historicamente, aí você fala, eu tenho 3 alunos cadeirantes, eu tenho 2 alunos Down, mas na relação humana, na relação pedagógica, esse ser humano tem um nome, então se refira a ele pelo nome, fale com ele pelo nome, fale dele pelo nome. E você quer ver uma questão que vai de encontro com o que você falou agora? Isso não tem a ver mesmo com título, com conhecimento, com acesso à informação, né? Alguns anos atrás, eu vi uma reportagem que eu fui comentar entre os meus colegas, professores, universitários. E a reportagem era o seguinte, era uma advogada, ela adotou uma criança Down, e ela já tinha uma menina. E aquilo por si só eu já achei maravilhoso, né? Porque ela adotou uma criança numa condição especial. E aí, no final da reportagem, o que eu achei mais lindo foi quando alguém perguntou para ela, o que você espera para o futuro do seu filho? Ela falou, eu espero o mesmo que eu espero para o futuro da minha filha. Que ele cresça saudável, que ele seja feliz, que ele arrume uma companheira ou um companheiro. Ela falou isso. E eu comentei isso com as minhas colegas. Eu falei, olha, que desprendimento. Ela não somente adotou uma criança Down, e esse comentário que ela fez no final eu achei sensacional. E uma amiga disse para mim, como se uma criança Down pudesse ser gay, Simone. Eu falei, não pode? Ela disse, não existe essa possibilidade, porque crianças Down são muito puras. Isso eu escutei de uma professora universitária na área de sociologia. Uhum. Então, assim, quando a gente percebe que não tá, isso não é só para as pessoas que não têm acesso à informação. Isso é geral. Isso é o que eu vejo. Hoje, por exemplo, eu fico observando, sabe, Edu? Olha, o que eu observo? Eu evito postagens que vão gerar polêmica, mas eu gosto de me posicionar quando eu vejo. Então,
O que eu fico olhando hoje é como que os meus amigos se posicionam diante de uma postagem polêmica, sabe? Então, eu percebo assim, ó, quando a pessoa começa com um discurso, olha, eu não sou preconceituoso, você pode ter certeza que aí vem o preconceito. Para a pessoa já justificar dizendo que não é preconceituoso, ou então assim, no caso do Tami, que teve essa polêmica toda, a pessoa posta assim, olha, eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não tenho nada a ver com a vida dele, mas uma coisa é fato, ele é homem, não é mulher, pronto, falei. Eu pensei comigo, falou besteira, né? Falou muita besteira. Então, as pessoas têm a necessidade de dar opinião, mas você dá opinião baseada no preconceito, sem nenhum conhecimento, é burrice. Então, o que eu fico observando são as pessoas dos meus contatos que se posicionam a respeito disso, para ver onde é que eu tenho que investir um pouquinho, para ver onde é que eu busco, eu tento, sabe? Mas eu estou tentando fazer isso da maneira mais tranquila possível, mas eu vejo que realmente as pessoas se incomodam muito, muito, uma questão que não diz respeito a elas, né? Então, no caso da Serena, do Miguel nem tanto, mas a Serena já sofreu muito preconceito, muito preconceito. Então, as pessoas têm que se informar, né? É simples. Eu mesmo, quando eu vejo uma situação como essa, eu indico um livro que eu li lá no começo e me abriu, assim, muitos horizontes. Eu estava em desespero, eu não sabia como agir. E hoje eu vejo que é uma situação que eu não tenho controle sobre nada. É a vida dela. Então, na minha concepção, eu acho que as pessoas têm, sim, que buscar mais informação. E pensar que você não tem que fazer isso porque você tem um filho, porque você tem um sobrinho, porque você vive em sociedade. Porque as pessoas estão aí em todos os cantos. E quando eu escuto coisas do tipo, nossa, parece que está brotando, porque agora encheu, né? Eu acho que virou moda. Eu digo, não, sempre teve. É que agora, que bom que os diálogos estão abertos e que essas pessoas estão sentindo uma segurança maior em assumir o que elas são. Então, é só isso. Mas, assim, a minha mudança, quando eu soube que a Serena era uma menina trans, eu não vou ser hipócrita, foi muito grande. Eu tive que me livrar de alguns preconceitos e até hoje eu faço isso. Mas, assim, eu acho que cada um tem o seu tempo e tem gente que não tem tempo nenhum. Infelizmente, é isso que eu estou percebendo. Tem gente que não adianta, você vai discutir, discutir, discutir e não vai chegar a um lugar comum. Você tocou numa questão que eu também procuro sempre trazer em pauta, que é a sexualidade da pessoa Down, né? Que na nossa sociedade ela se torna muitas vezes invisível, né? As pessoas acham que a pessoa Down ela não se constrói enquanto sujeito dentro da diversidade humana, né? E isso é algo que me preocupa, porque, por exemplo, em Sorocaba, se eu não me engano, tem uma questão bastante interessante para ser colocada. Porque até pouco tempo atrás as pessoas Down elas eram esterilizadas para não terem filhos. Sim. E teve um caso judicial em que um casal de namorados, tanto o homem como a mulher, eles são Down, e ela engravidou e gerou o filho com consentimento da família e acompanhamento da família. O filho não nasceu Down. Por que eu acho significativo falar isso? Porque existiu durante século a teoria genética que naquele momento caiu por terra. Entende? Quer dizer, as pessoas surdas, as pessoas cegas, a homossexualidade, a pessoa Down, a pessoa com síndrome de Martin-Bell, elas foram marcadas, os corpos foram marcados e a sua sexualidade foi marcada pelo mito do genético. Né? E em função disso, se justificou inclusive a esterilização, quando eu falo em massa, porque as pessoas nasciam e eram esterilizadas para não gerarem filhos, e algo que a sociedade aceitou durante décadas, como algo necessário. Como se essas pessoas não tivessem direito de amar, de gerar filhos, e qual o problema se o filho de um casal Down
ou de um casal formado por uma pessoa Down e uma pessoa não Down, tiveram um filho Down. Então aí a gente já vê o capacitismo sendo trazido na literatura médica sem parecer capacitismo. Porque quando eu não quero que essa pessoa gere, significa que eu não quero essa existência. E se eu não quero essa existência, é porque eu não a reconheço como uma existência humana. E aí eu tenho a prática do extermínio velado a partir do não nascimento. Então isso é duro, é pesado, mas eu acho que as pessoas têm que conscientizar Muito disso. cruel. Um plano muito maquiavélico que foi colocado em prática pela pseudociência, mas chamada de ciência. Nossa, e E que cruel, né? e que faz parte da construção cultural da nossa sociedade. Nossa, e eu olho para o Miguel, eu vejo um futuro muito cheio de amor, de sexualidade até. Uhum. Porque é o que eu falo, eu vejo nele uma inteligência emocional muito superior a muita gente que eu conheço. Então, a partir daí, eu consigo vislumbrar um futuro para ele de relações perfeitamente normais, assim, com pessoas down ou não, entende? Uhum. Então, ele tem essa questão. E você sabe que eu passei com ele ontem na pediatra, e ela até tocou nesse assunto, porque ela falou: você sabe que teu filho com 9 anos, daqui a pouco a puberdade está apontando, né? E você tem que ficar muito esperta para isso, porque ele é muito de toque, de se aproximar, de beijar, de abraçar. E eu vejo, sim, um futuro para ele de atividade de muita sexualidade. Eu Uhum. não ignoro isso de maneira nenhuma. Eu não me recordo o nome da novela, mas tempos atrás eu tive uma discussão, inclusive na universidade na qual eu trabalhava, em que o rapaz ele se apaixona por uma menina autista. E houve toda uma polêmica. E eu estava sentado à mesa com os colegas, e como eu trabalho com educação, inclusive, há muitos anos, uma colega me perguntou: e aí, o que você acha disso? Eu falei: eu acho super interessante discutir isso numa novela, porque as pessoas autistas, elas amam, elas se despertam. E se houver a compreensão do outro sobre o tempo, sobre a forma, sobre o meio como essa pessoa vive em sociedade e vê o mundo, eu acho que isso é essencial para qualquer relação de amor, independente da pessoa ser autista ou não. E essa pessoa tinha uma formação na área da psicologia, ela disse para mim: mas você sabe muito bem que não é assim, né? E na época eu perguntei: então é como? Essas pessoas, elas precisam viver isoladas? Não, mas aí ele pode estar se aproveitando de uma ingenuidade. Eu disse: mas toda relação tem como base um pouco o aproveitamento da ingenuidade do outro, um pouco de interesse, ainda que seja afetivo. Se eu estou com a outra pessoa, eu tenho algum interesse por ela, sexual, Sim, afetivo e tantas outras possibilidades. com certeza, em Então, qualquer assim, relação, né? e você está me dizendo, pela fala da professora, na época eu questionei, então você está me dizendo que essa pessoa ela é facilmente enganada porque ela não é capaz de construir o próprio afeto em relação ao outro, né? E isso criou uma certa indignação, que eu acabei silenciando, porque assim, eram 4 professores que se colocaram contra e trouxeram seus posicionamentos, acreditando que não era possível essa sexualidade, esse casamento, que isso era uma fantasia que inclusive prejudicava o processo de entendimento das pessoas em relação, né, à pessoa autista. Simone, eu queria te pedir muito para que você comentasse um pouco como mãe, né? Mãe e escola. Como é essa visão? O que você já sentiu? E o que precisa ser A, es- mudado? tá, a escola foi um assunto que me trouxe bastante dor de cabeça, em alguns momentos bastante alegria. Miguel, ele começou na escola muito cedo, 1 ano e meio, né? E com 1 ano e meio, ele sempre ficou meio período na escola, nunca deixei mais do que meio período. Ele foi para uma escola particular, uma escola pequena, onde eu conhecia diretoras, professoras, enfim. E se deu muito bem, né? Ele. Era a alegria da escola, todo mundo gostava, ele participava de tudo. Até o momento
No ano seguinte, começaram os livros. Uma escola, uma pré-escola. Então, eles tinham livros, para você ter uma ideia, até de educação financeira. Eu, na minha concepção, sendo down ou não, eu já achei pré-escola, não tinha que ter essa questão, né? Muito formal. Mas quando começaram os livros, eu comecei a ter problemas na escola. A professora chegou para mim e falou, olha, o Miguel, ele não se atém à atividade. Eu falei, não se atém mesmo. Tem que ser alguma coisa que chame a atenção dele. Toda criança, né? Eu acho que nem é no caso só do Miguel. Mas eu comecei a ter problemas a partir daí. Mudei o Miguel de escola. Fui para uma escola que era uma escola especializada em crianças com Down. Era uma escola que eu já conhecia, eu já tinha trabalhado. A dona da escola, inclusive, ela desde sempre trabalhou com diversidade. Eu falei, esse é o lugar para o Miguel. Me mostraram salas diferentes, coisas maravilhosas. Eu falei, é aqui que ele vai ficar, então. E ele ficou 3 meses nessa escola, Edu. 3 meses contados. Por quê? Ele foi matriculado no pré-1 na época, e aí, com 2 dias de aula, a professora já desesperada me chamou e falou, olha, não tem condição. Miguel, ele joga os livros, ele não quer, ele não se atém. E ele fazia outras atividades. Passava ele na psicóloga, ele fazia terapia ocupacional, fazia outras atividades. E a professora chamou e falou, não tem condição. E a diretora me fez uma proposta. E na época eu não gostei, mas eu falei, ela é uma especialista, ela deve saber do que ela está falando. Ela falou, Simone, eu vou tirar o Miguel do P1 e ele vai para o primeiro ano, com crianças maiores do que ele. Por quê? Porque ele tem o hábito de empurrar as crianças. Então, de repente, ele que não é bobo nem nada, ele não vai querer empurrar as crianças maiores. Eu não gostei muito porque eu achei que aquilo não era inclusão. Ele deveria estar na sala onde tinham as crianças da idade dele. Mas ela me falou, achou que aquilo poderia ser um bom negócio. Falei, tudo bem, vamos fazer um teste. Acho que ele ficou uma semana. Na sala tinha 5 alunos e mais ele 6. Me chamou novamente. E aí me fez a proposta de que no lugar de 4 horas ele ficasse somente 2 horas na escola. Falei, não, eu trabalho, não tenho como. Então você tem que contratar uma pessoa que fique com o Miguel dentro da escola. Olha só a situação. Isso é uma escola especializada. Eu achei na época aquilo um absurdo. Comecei a conversar com as minhas amigas que estavam fazendo pedagogia na época comigo. Falei, gente, não cabe para mim uma situação como essa. O Miguel não está sendo incluído nas atividades. Não tem uma pessoa que faça isso, não consiga fazer isso por ele. E aí minha amiga falou, Simone, coloca ele na EMEI, uma escola municipal. Ele já tem essa prática inclusiva. E assim, lá faz parte do projeto. Não tem essa. Não tem essa que você tem que mandar uma pessoa, enfim. E aí tirei ele da escola, liguei para uma escola, fiz uma inscrição, no dia seguinte me chamaram. Quando eu chego na escola, 35 alunos por sala, com uma única professora, uma escola gigante, onde eu deixava o Miguel sozinho e ele caminhava um tanto para chegar até a professora, eu não podia entrar junto com ele. E eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Miguel é terrível, não vai dar certo, mas foi. Primeira semana foi difícil, a professora reclamou um pouco e tal, mas nessa escola eu percebi que sim, havia inclusão. E ele se desenvolveu um pouco melhor, ele começou a ter mais autonomia, não tinha uma ajudante, tinha uma única cuidadora na escola, mas ela tinha que dar conta de outras crianças, tinham acho que 2 crianças autistas, e o autismo ele tem um grau, né, e aí crianças com um grau mais severo, e não tinha. Então ele ficou de maio até dezembro nessa escola. E aí começou-se um trabalho que eu achei que estava mais coerente, muito longe do ideal. O Miguel fazia pouquíssimas coisas, eu achei que ele poderia ser mais explorado. Mas como ele fazia outras terapias fora, eu falei, vamos tentando assim. E aí terminou esse ano, ele já saiu da EMEI, porque atingiu a idade do primeiro ano, e ele foi encaminhado para uma escola estadual, bem do lado da minha casa. Nessa escola, Edu, eu vou te falar que foi a melhor experiência, ele encontrou a melhor professora que ele poderia ter encontrado. E aí, quando você disse, acho que em algum momento aí você disse que não tem muito a ver com a formação, tem a ver com a vontade do professor. Eu conheci a professora Nayara, e possivelmente ela está aqui.
E aí eu quero até fazer uma homenagem a ela. Beijo, professora Nayara. Eu sou uma professora, eu trabalhei com ensino fundamental, eu me achava uma boa professora, até conhecer a professora Nayara. A professora Nayara me chamou e falou, Simone, eu trabalho, estou quase me aposentando, e nunca tive uma criança com Down. Olha que coisa, né? Eu tive crianças com deficiência auditiva, eu tive crianças com deficiência física, né? Muitos alunos autistas e nunca trabalhei com Down. Não sei como trabalhar, mas não se preocupe, eu vou aprender. Ela falou isso para mim. E assim, o que ela me pediu? Ela falou, você me diz tudo o que você faz em casa que funciona, que dá certo, que eu vou tentar repetir aqui na escola, e o que eu fizer aqui que for válido, que der certo, eu passo para você também. Vamos combinar assim? E a Nayara ia além. Ela fazia vídeos do Miguel com os trabalhos que ela fazia e ela me mandava pelo WhatsApp. Tudo escondidinho, que a escola não permitia esse contato. Mas ela me dava um feedback assim quase que semanal. E ela fez um trabalho com o Miguel muito assim, intuitivamente. Ela não tinha uma formação específica para trabalhar com o Miguel, para trabalhar com crianças com Down. Foi tudo na base da intuição. Isso foi no primeiro ano. Então, depois ela me contava o que ela fazia. Ela falava assim, ó, tá vendo esses cartazes que eu coloco aqui? Eu trabalhava assim com criança auditiva. Aí eu fui experimentar com o Miguel. Então, ela colocou o Miguel sentadinho no cantinho e tinha os cartazes. Então, no cartaz tinha criança lavando a mão, criança indo ao banheiro. Todas as vezes que uma criança ia ao banheiro, chegava para o Miguel e falava, Miguel, ó, apontava a figura. Eu estou indo no banheiro. Aí fazia ele repetir, indo ao banheiro. Ah, Miguel, eu estou indo lavar as mãos, e apontava o cartaz. Esse foi o material que ela usou com uma criança com deficiência auditiva, e ela repetiu esse trabalho com o Miguel. Além disso, muitas outras coisas. O Miguel tinha um cantinho na sala de aula com jogos pedagógicos, muitos criados por ela. Uma coisa linda de ver, com pouquíssimo recurso, ela conseguiu avanços. Eu acho que foi o ano que ele teve o maior progresso. A gente via isso. O Miguel ele ganhou muita autonomia. A questão da socialização. As crianças com ele, nesse primeiro ano, era lindo de ver. É emocionante. Eu me emociono até hoje de falar. Uma coisa linda o que ela fez pelo Miguel. E até hoje eu não canso de agradecer essa professora, porque ela fez um trabalho com meu filho que não dependeu de um curso, de um preparo. Eu acho que a vocação do professor é o olhar, né, que é um olhar diferenciado, é um olhar de amor, enfim. Isso foi no primeiro ano. Só que aí terminou o primeiro ano, ele mudou de professora, a Nayara se aposentou, e desde então tem sido uma luta. As pessoas não sabem muito bem lidar com ele, eu sempre vou até a escola, é um trabalho junto com a psicopedagoga que orienta os professores da escola para poder trabalhar. Eu sempre falo, ó, não é muito diferente, é só ter boa vontade, né? Então tem coisas que o Miguel não consegue fazer, mas que dá para adaptar, né? Então, por exemplo, ele tem problema até hoje com coordenação motora, mas se a professora estiver desenvolvendo um tema e adaptar uma atividade para ele, que ele consiga desenvolver, de acordo com o tema que ela está desenvolvendo com os alunos, ela está incluindo. Do contrário, não. Acho que no segundo ou terceiro ano, eu ficava muito triste quando eu ia nas reuniões, elas me davam um caderno onde o Miguel picava papel e colava na folha do caderno. Eu fiquei muito indignada nessa época, o professor que não trabalhava com ele, né? Então, assim, hoje nós estamos em que pé? O Miguel tem bastante dificuldade de aprendizagem, bastante. Ele faz um trabalho numa escola chamada Supera, né? Exercício para o cérebro, tem uma psicopedagoga que trabalha com ele em grupo e individualmente, e auxilia também a escola nesse sentido, tá? Então, ele teve outras professoras que se empenharam mais, mas é um trabalho que, na minha concepção, é muito mais da vontade, da vocação da professora, do olhar, do que a capacitação do curso, sabe? Envolvendo, ela tem que ter um curso específico para fazer. Então, e hoje, tá? Eu sou colaboradora de um projeto, é um projeto que é desenvolvido pelo meu marido. Ele tinha muita vontade de fazer isso, então ele desenvolveu um site que é www.estaçãodown.com.br.
E ali a gente desenvolve aí uma troca de experiência com outras famílias, e ele desenvolve jogos, e a gente faz pequenos vídeos com o Miguel, para as pessoas verem que ele é capaz de fazer muitas coisas e que outras crianças podem copiar lá esse trabalho em casa. Então é um trabalho bem bacana, que foi idealizado por ele, mas que eu sou uma colaboradora, então eu faço os videozinhos com o Miguel. Então a gente tem buscado, mesmo fora da escola, outras formas de ajudar o Miguel para que ele se desenvolva da melhor maneira possível. E teve um fato também, logo que o Miguel foi matriculado na escola, e me chamaram, né, para perguntar o que eu esperava, né? E eu não me esqueço disso, porque isso me causou assim, um desconforto muito grande. Eu disse o seguinte, eu falei, olha, eu não tenho pressa, eu quero que o Miguel se desenvolva da melhor maneira possível, mas eu tenho a consciência de que o tempo dele pode ser diferente das outras crianças. O que eu quis dizer com isso? Porque eu percebo que as pessoas ficam muito preocupadas, talvez o Miguel não consiga ler, talvez. Eu não queria que elas tivessem esta preocupação. Porque eu queria que elas entendessem que eu não estava preocupada com o tempo. Eu sabia que ele ia se desenvolver no tempo dele. Mas eu queria que todas as potencialidades dele fossem desenvolvidas. Quando eu disse isso, ela fez um relatório e no final da conversa eu assinei o papel. Esse papel foi passado para a psicopedagoga dele. Ela me chamou e falou assim, Simone, olha o que está escrito nesse papel. Aqui está dizendo que você só quer que o Miguel se socialize na escola. Você viu a interpretação? Uhum. Na realidade, eu nunca disse que o meu objetivo era que o Miguel só socializasse na escola. Só que eu não tive essa preocupação, sabe, Edu? Porque elas fazem relatórios, eu acho que tem uma cobrança, né, para verificar o acompanhamento da criança. E isso me causou, assim, um desconforto muito grande, porque eu fui enganada, né? Mas aí voltei, conversei com a diretora, conversei com a professora, expliquei. E eu sou uma professora também. Só que eu quero da escola, o que eu espero da escola? Eu espero da escola que as pessoas entendam que o Miguel, apesar das suas dificuldades, ele pode se desenvolver como qualquer outra criança, no tempo dele, e que tudo bem, né? Nunca tive essa pressa. Aliás, ser mãe do Miguel desenvolveu em mim uma paciência que eu não tinha com a Serena. A Serena era uma criança com habilidades especiais, ela leu com 3 anos e meio. Então tinha muito aquela questão da comparação, né? Ah, uma criança faz, a outra não. Com o Miguel, como o tempo dele é diferente, eu aprendi e tudo bem, que não tem problema. Ele vai se desenvolver no tempo dele, só que eu quero que as pessoas trabalhem para isso, né? A professora, que é especialista em educação, ela tem que trabalhar para gerar esse desenvolvimento. E ele é capaz de fazer muita coisa. Então, na escola, assim, eu enfrentei muitos problemas, mas eu tive momentos também de, nossa, muita alegria. Muita alegria. Principalmente com a professora Nayara. A gente está chegando quase no nosso tempo, mas eu não posso deixar de falar algumas coisas, assim, sabe? Uma vez eu fui a uma palestra sobre educação inclusiva. E a palestra já começou falando sobre PNE, crianças especiais, laudo médico. No terceiro item eu não suportei, eu me levantei e fui embora. Porque eu penso que é esse tipo de fala que constrói o preconceito acreditando que está instrumentalizando para a inclusão. Penso também, eu não sei se as pessoas não entendem a minha fala, ou se fingem que não entendem, ou porque é mais fácil ser dotado de uma preguiça moral para fingir que não entendem. Mas eu penso que a pedagogia ela precisa já ocupar o seu espaço na sociedade, o seu poder enquanto ciência na sociedade, porque a questão da denominada inclusão social, ela é muito marcada por uma visão clínica. E quando eu falo clínica, eu não estou falando da questão da medicina. Eu estou falando de um poder saber que normatizou todo o século XX, se estende ao século XXI, que criou um padrão estético, cosmético e de comportamento, e tudo aquilo que se difere desse padrão foi categorizado como anomalia, como distúrbio.
E isso eu acho muito perigoso, porque eu parto da luta, da despatologização do comportamento humano e da condição humana. Então, é preciso despatologizar, é preciso entender o ser humano como alguém singular, dotado de uma subjetividade. Eu gosto muito da palavra inteligência, Simone. E a inteligência, ela significa interleger aquilo que está dentro de nós. Ou seja, ler o que está armazenado interiormente a partir da nossa vivência, do conhecimento teórico e etc. E a inteligência, ela é algo que opera dentro do ser humano. A questão é quando a educação exige que o ser humano externalize a sua inteligência a partir de padrões pré-determinados. Então, se a criança não desenvolve a coordenação motora fina, então ela não está aprendendo. Tá, ela está aprendendo. A inteligência está lá dentro. Como ela vai manifestar isso, eu não sei. Mas ela vai manifestar. Então, ainda é uma escola que, na maioria das vezes, não todas, né, fala de inclusão, mas quer formatar o ser humano a partir dessas concepções clínicas. E as secretarias de educação, elas estabelecem um vínculo muito fácil, né? Elas são seduzidas por esse discurso médico. Aí já não sei se também é por desconhecimento, porque a própria pedagogia. Eu trabalhei num curso de pedagogia com professores sensacionais em nível de discussão em relação à inclusão. Em relação a questões de matriz africana, em relação aos indígenas, em relação a pessoa surda, Down, cadeirante, cega. Só que os superiores emburreciam o nosso trabalho. Em que sentido? É um curso de pedagogia que fala sobre inclusão, sobre o aprendizado cada qual no seu tempo, mas que, quando a questão era burocrática e institucional, se curvava para as questões burocráticas e institucionais. Então fica meio que inconcebível, porque o ser humano ele vai relacionar teoria com prática e vai falar, pô, o que você está me falando na teoria, cara, não se aplica na prática da minha formação. E aí é antagônico, né? Porque como é que você educa com uma teoria que não se concilia com a prática? E essa era uma discussão constante no planejamento pedagógico do curso. Entretanto, havia essa incoerência. E que me entristece muito. E sobre a fala, né, da psicopedagoga, né, a intenção é que o seu filho só se socializasse. Eu acho muito importante falar para as pessoas. Quando aí só para entender, quando o Estado propõe socialização, ele está dizendo socializar é adquirir e fazer parte de todo o conhecimento acumulado historicamente. Então, quando eu socializar, não é só fazer amizade. Porque fazer amizade eu faço com as pessoas da minha rua, né, com os meus coleguinhas. Socializar é fazer parte desse conhecimento historicamente acumulado. Né? E se a escola não cumpre esse papel, eu acho que a gente tem que começar, porque eu sou professor, né, a minha vida toda dedicada à educação. A gente tem que pensar, né, qual é o papel da escola, mas socializar humanizando, entendendo que todo ser humano aprende, cada qual em seu tempo, e nesse tempo, segundo a sua singularidade. Eu acho que os profissionais da educação, de uma maneira geral, muitos deles, não todos, é claro, têm uma ideia de que dá muito trabalho, sabe? Sem ao menos tentar. Sem ao menos tentar. Então, eles já partem do princípio de que é a tal do capacitismo, né? Já parte do princípio que eles não conseguirão. Então, Oi, pode falar. Eu vou ter que pedir para você fazer suas considerações finais, porque senão o Instagram derruba a gente. Tá cabudo, né? Não, tá bom. Então eu vou falar algo que eu acho importante, que é o seguinte: minha vida mudou muito a partir da minha experiência com os meus filhos. Eu queria que as pessoas soubessem disso e foi muito libertador para mim. Independente da necessidade que eu tenho de lidar com essas situações, me livrar de alguns conceitos foi muito libertador e eu sou mais feliz por isso. Então, o que eu queria pedir muito para as pessoas?
Não precisa ter uma pessoa na família com Down, eu não preciso ter uma família uma pessoa na família que seja trans, para tentar compreender algumas situações, estudar sobre essas situações. Por quê, Edu? Porque eu percebo, a gente, quando está mais dentro dessas questões, a gente tem um olhar muito mais sensível para o preconceito. Hoje eu consigo perceber alguns olhares que antes eu não percebia. Então, não espere essa necessidade chegar, não há necessidade, não precisa disso. Você pode mudar hoje, você pode conhecer hoje, e é muito bom, é muito libertador. Faz bem para a alma, faz bem para o coração, você acolher todas as pessoas, independente da situação em que elas se encontram, da maneira como ela seja. Só aceite as pessoas do jeito que elas são. Então, para a gente poder aí finalizar, você continuar suas considerações finais. Tá, então para finalizar, eu não sei até onde eu consegui falar, mas era um pedido mesmo, é um apelo para as pessoas, sabe? Se ainda resta algum resquício, algum preconceito, se você, sabe, tem essa questão com preconceito, vale a pena mudar. Valeu muito a pena para mim. Tudo bem que eu tenha feito isso em algum momento por necessidade, você não precisa fazer por necessidade, faça porque você é bom, porque você tem empatia. E agora eu tô vendo que o pai da Serena está na live, então virou um serviço público aí. Pai da Serena, volte a procurá-la, por favor. Ela precisa do seu apoio, precisa de você, ela precisa da família. Então, assim, eu quero te agradecer muito por esse espaço. Para mim é muito importante falar sobre as coisas que eu sinto, as coisas que eu penso e a maneira como eu pretendo me relacionar com o mundo a partir de agora. Então, assim, muito obrigada mesmo. Muito obrigada por esse espaço e continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, que é muito importante. Eu acho que muitas pessoas que às vezes não querem ler sobre o assunto, quando participam de uma live como as que você promove, aprendem muito, de uma maneira muito mais informal. E isso é muito bacana, um trabalho muito bonito. Parabéns. Simone, olha, eu agradeço a sua participação e, como eu sempre faço, de forma muito carinhosa, olha, beijo no seu coração, sinta-se abraçada e muito obrigado. Oi! Dá tchau pro Edu. Tudo bom? Fala, tchau, Edu. Beijo. Obrigada, Edu. Quero ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. Com certeza. Passando essa fase aí, a gente vai se encontrar para tomar um café. Tá bom? Ótimo. Beijo. Excelente. Obrigado, obrigada, pessoal. Viu? E obrigada para todo mundo que estava aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.